Dormindo, meu amigo. Quando você está conectado com Deus, você procura vigiar. Você procura se educar. Então, o versículo 7 diz: e o homem mau converta-se ao Senhor. Amém? Que se compadece dele e se volta para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui está a palavra-chave: perdoar. A única maneira de você entrar no paraíso de Deus é através do perdão. O perdão, meu amigo e minha amiga, ele é uma chave. É uma chave que abre o mundo espiritual. Quando você perdoa e se arrepende do seu pecado, você abre uma chave para a eternidade. Você passa a desfrutar dos prazeres celestiais, dos prazeres do manar de Deus, que é os benefícios de ter uma vida com Deus. Você vive uma vida em paz, uma vida feliz, tranquila. Você não tem medo do amanhã. Você não tem medo de faltar nada na sua casa. Porque Deus, Ele encaminhará a cada um que o crê nele, que confia nele, o pão de cada dia. Você não precisa depender do homem. Você não precisa depender de ninguém. Porque quando você depende de Deus, quando você tem um coração arrependido dos seus atos, das suas ações, Ele cuida de você, Ele dá força para você vencer, Ele dá força para você suportar. Meu amigo e minha amiga, no versículo 8 diz assim: porque os maus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus tem consciência que esses pensamentos não é teu. Eu não sei se você já se deparou, meu amigo e minha amiga, em uma situação que do nada apareceu um pensamento na tua cabeça que você não pensou. Essa é a voz do diabo. Ele tem dado entrado ao nosso mundo físico por causa do pecado de Adão. Adão, ele quebrou a proteção que ele tinha através da desobediência. E o mal hoje consegue falar na mente humana. Deus também fala na mente humana. Só que o mal, é mais fácil dar ouvido ao mal do que a voz do Espírito Santo. O mal, ele tem produzido ódio, ele tem produzido inveja, ciúme, briga, dissensões, facções. Ele tem colocado as pessoas com ódio dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos servos de Deus. Do nada, sem motivo. Sem motivo, meu amigo. Por quê? Porque essas pessoas deixaram a porta aberta. Você, quando é de Deus, você tem um coração voltado para Deus, quando vem esses pensamentos, você amarra.
Você repreende em nome de Jesus. Então ele diz, porque os maus pensamentos não são pensamento de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Amém? Tem uma palavra em Provérbios que diz que há caminho aos olhos do homem que parece ser bom, mas leva para a morte. Quantas pessoas elas não perderam a sua vida porque revidaram uma afronta, revidaram uma discussão, revidaram uma fofoca, e hoje ela não vive mais no nosso meio, justamente porque ela optou em bater de frente com o mal, usando o mal. Então, meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus, ele está nos trazendo nessa madrugada, mais uma vez, para poder falar ao seu coração, para poder falar à sua mente. E diz mais, no 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. No 10 diz assim, porque assim como a chuva e a neve desce dos céus, para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Amém? Essa palavra que eu estou falando aqui nesta madrugada de quarta-feira, ela não vai voltar sem antes cumprir o propósito. Meu amigo e minha amiga, o Espírito Santo, ele jamais vai colocar dentro de nós uma direção que não tem propósito. Essa mensagem ela vai dar de entrar como uma bomba sobre os corações enganados, os corações com ódio, para poder abrir a porta que está fechada com esses sentimentos. Ele vai destruir, essa mensagem vai destruir toda a resistência e nos dar uma vida conscientizada, planejada com Deus. Você não tem necessidade de mendigar o pão, porque Deus, ele vai trazer o sustento para mim, para você, pela palavra praticada, pela palavra semeada. O que você semeia é o que você colhe. O que você semeia é o que você vai receber. E ele diz mais no versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. A palavra de hoje, a vinda de Jesus, ela é designada, meu amigo e minha amiga, justamente para poder conscientizar você de que o Senhor Jesus está às portas, que o Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, está batendo a porta do seu coração, para que você
retorne ao caminho santo, ao relacionamento com o Pai, a obedecer à direção do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo, você não sabe o que eu estou falando, mas se você acreditar nessa mensagem, o Espírito Santo vai revelar para você. Ele vai te dar o conhecimento do reino dos céus. Ele vai te dar o conhecimento dos pensamentos de Deus. E diz mais, no 12, vocês sairão com alegria